Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, olhe as nossas playlists sobre teologia sistemática, sobre história da teologia cristã, que eu estou gravando essa série de vídeo. Vou voltar novamente sobre falar a teologia cristã diante das novas influências, né? Muito importante esse conteúdo, né? Principalmente para o nosso tempo do século XXI, terceiro milênio, para analisarmos as nossas fontes, as nossas bases, da onde que temos como citação e da onde que se originou a nossa teologia ortodoxa, a nossa teologia conservadora, né? Então hoje eu vou falar sobre a questão, sobre essa influência, né, que bastante impactou, né, e principalmente ela é muito precisa, né, muito importante para entendermos a teologia contemporânea, né, começando de Karl Barth, Rodolfo Bultmann, né, Paul Tillich e demais teólogos que inicia no século XX, ok? Então, as influências principais, falamos um pouco no vídeo passado sobre a questão do iluminismo e o liberalismo teológico, né? Hoje vamos falar. As influências dos movimentos socioculturais foi tão grande que causou um tremendo impacto na maneira de pensar da cristandade sobre Deus. Isso é fato. Sobre si mesmo e sobre o universo ao seu redor. Realmente foram acidentados por um período da história racionalista e empirista, né? Então, temos duas escolas de pensamento muito importantes. Uma fundada por René Descartes, o racionalismo, né, que tem como fonte o centro a razão. E também temos outra escola de pensamento, né, que foi fundada por Francis Bacon, né, o empirismo, que tem por base como fonte a experiência humana, né? Então, cognominada iluminismo, né, que assinalou a execução da passagem entre a antiguidade e a modernidade. Nós temos aí a questão de sair da minoridade para a maioridade, a questão da idade medieval e para a idade adulta, né, que é a idade moderna, né? Então nós temos aqui uma citação aqui que a gente pode até ver de Emerson Maia, né, faz uma excelente análise sobre a ocasião. Partindo de uma concepção bem ampla, podemos definir o liberalismo teológico como o esforço por interpretar, reformular e explicar a fé cristã dentro de uma perspectiva iluminista. Desse prisma, só pode ser considerado genuíno o credo que se ajuste aos critérios racionais vigentes. De certa forma, o liberalismo teológico é mais dependente do renascimento do que da reforma protestante. Então é isso. O racionalismo, a teologia liberal, ela tem mais por base não as ideias da reforma protestante, como nós falamos sobre a teologia protestante, a teologia de Lutero, de Calvino, a teologia de Zwinglio, a teologia que nós temos dentro da reforma protestante. Então o liberalismo teológico, ele tem mais como base o racionalismo, ele é uma cria do racionalismo, né? Ele cresce dentro do romantismo, dentro das ideias de Schleiermacher, né? Que é o pai do liberalismo teológico, que a gente vai falar sobre essa pessoa, né? Então, como cria da modernidade racionalista, né, que é o liberalismo, surgiu vários movimentos anteriores, o paralelo ao liberalismo teológico. Então nós temos aqui, consequentemente, os três transformadores, né, os três transformadores da teologia do século XIX foram alemães, né, Immanuel Kant, né, George W. Hegel e Frederico, né, Schleiermacher. Esses três pensadores eram parecidos no sentido de que cada um buscava criar um espaço para o elemento religioso da vida, ok? Porém, diferia acentuadamente, pois cada um propunha uma dimensão distinta como essência da religião. Para Kant, a religião tinha por base a moral, a moralidade. E para George W. Hegel, né, a religião era chamada o espírito absoluto, tinha por base a intelectualidade. Então, e para Schleiermacher, a base da religião era o sentimento, era o lado intuitivo. Vamos colocar, a religião nos limites da razão kantiana tem por base a moralidade. E a religião para George W. Hegel, né, dentro da sua teologia, tem por base o intelectual, o espírito absoluto que rege o universo, rege o mundo, rege a religião, que ele fala o espírito absoluto, né? A ideia absoluta, a alma do universo que rege todo o universo, que vou deixar para a filosofia. Mas tem um grande impacto dentro da teologia cristã. Então, dentro para Schleiermacher, que é filho, Frederico Schleiermacher, é filho do romantismo, é um pastor luterano, que dentro da base, a religião tem por base o sentimento, a emoção,
a intuição. A influência de cada um desses três pensadores estendeu-se por todo o cenário intelectual do século XIX. Primeiro, de modo competitivo, depois, fundindo-se para formar aquilo que veio a ser a teologia protestante liberal do século XIX, que encontrou seu nome, seu grande pensador no alemão, Albrecht Hirsch, né? Albrecht Hirsch, que é um grande pensador, é um grande escritor liberal, teólogo do século XIX, Albrecht Hirsch. Então, entre eles estão a busca pelo Jesus histórico, né, de Samuel Hahnemann, né, de 1694 a 1768, é a chamada a busca pelo Jesus histórico, esse sacerdote, e não Deus, né, esse homem que viu na Galileia. Então tem a chamada busca pelo Jesus histórico. Outra questão também que surgiu também nesse período é o método de interpretação histórico crítico, né, de Salomão Semler. Semler viveu em 1725 a 1791. E temos a escola da história das religiões, né, de Esner. E por essa época foram pensadas diferentes teologias, ao qual foram formuladas por diferentes pressupostos, né? Então nós temos a questão de Ernest. Foi o primeiro a voltar-se para a filologia e a história numa obra sobre a interpretação do Novo Testamento. Ele sustenta que a Bíblia deve ser interpretada da mesma maneira como são interpretados outros livros da Antiguidade Clássica. Ok? Deve ser julgada textual, história e filologicamente. Então a Bíblia tem que ser julgada textualmente, tem que ser julgada historicamente, tem que ser julgada dentro da sua linguagem, dentro da sua filologia. Então, o pai do método histórico crítico se chama Salomão Semler, né? Salomão Semler. Faz ver que a origem das escrituras não é completamente divina, como ensinar a ortodoxia, mas para ele também contribuíram fatores humanos, como se pode depender de erro científico, histórico e geográfico. Então, no método histórico crítico, não há lugar para o sobrenatural. Ele trata a Bíblia como qualquer outra literatura da antiguidade, histórica ou filosófica, ou então mítica ou lendária. Ok? Então, outra questão importante que vamos tratar mais adiante agora de uma pessoa super importante aqui nessa obra é a vida e a obra de Frederico Schleiermacher, né? Vamos falar um pouquinho sobre a biografia dele. Frederico Schleiermacher, ele viveu em 1768 e faleceu em 1834. Seu pai era pastor da igreja reformada, trabalhava como capelão no exército da Prússia. Quando jovem, Frederico Schleiermacher tinha 10 anos de idade, seu pai experimentou uma profunda renovação de sua fé cristã através do ministério pietista, conhecido como os Morávios. Então Schleiermacher era pietista, o pai dele era pietista, né? Aos 14 anos, Frederico Schleiermacher foi mandado para um internato pietista e mais tarde, com 19 anos, para a Universidade de Halle, o centro intelectual do pensamento pietista, onde foi preparado para o ministério. Em algum ponto, no começo dos seus estudos, Schleiermacher começou a desenvolver dúvidas sobre certas doutrinas fundamentais da fé cristã. Ele começa a questionar. Foi influenciado pela razão, pelo racionalismo, pelo o romantismo, e começa a duvidar da doutrina da Trindade, da doutrina da concepção virginal e etc., que vamos ressaltar mais adiante, né? Em sua carta, né, ele escreveu uma carta para o pai e expressou sua incredulidade sobre a doutrina da expiação substitutiva de que Cristo sofreu nas mãos de Deus a justa punição pelo pecado dos homens. Seu pai reagiu com severidade, chegando quase a deserdá-lo, né? Apesar de mais tarde ele ter feito as pazes. Para desespero de seu pai, Frederico Schleiermacher nunca recuperou completamente sua antiga aceitação das doutrinas ortodoxas ou doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, outra coisa importante, o teólogo e filósofo alemão Schleiermacher era conhecido como um dos grandes pregadores da cristandade. Foi também um líder religioso e cultural da Alemanha durante a primeira metade do século XIX. Schleiermacher ajudou a fundar a Universidade de Berlim, traduziu com grande competência as obras de Platão para o alemão, foi um notável patriota durante a ocupação da Prússia por Napoleão Bonaparte e um expoente da reforma política que se seguiu mais adiante. É uma citação que eu faço do livro de Stanley e Olson, né? Então é isso que é a vida de Schleiermacher.
A teologia protestante liberal nasceu entre o final do século XVIII e início do século XIX. Tem como pai o teólogo e filósofo alemão Friedrich Schleiermacher, que era uma atitude, uma atitude piega, tentou salvar o cristianismo dos inflamados ataques do iluminismo racionalista. Ele tentou salvar, mas caiu em outro buraco maior. Sendo Schleiermacher filho do romantismo, foi muito influenciado por esse movimento cultural. Inconformado com o rebaixamento da religião cristã a simples instituições de moralidade racionalista, ele está atacando Kant, Schleiermacher tece sérias críticas ao racionalismo e reformula uma nova visão baseada no sentimento ou senso de absoluta dependência do divino. Nesse prisma, para ele, que tem mais valia é somente o sentimento humano. Se de fato a pessoa realmente sentiu uma experiência com Deus, sem sombra de dúvida, esse tal indivíduo estará salvo, sem precisar crer na mensagem do Evangelho. Schleiermacher, infelizmente negava a historicidade dos milagres que estão registrados no Novo Testamento, e principalmente a inerrância da Sagrada Escritura. Então, Schleiermacher negou todas as doutrinas fundamentais da fé cristã. Ele nega a teologia revelada, ele nega a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Schleiermacher acaba com tudo. Ele acaba com tudo. Então, vamos colocar mais um pouco sobre Friedrich Schleiermacher. Foi o primeiro a elaborar uma nova teologia partindo dos postulados kantianos. Em virtude de tais postulados, transfere a religião da esfera da razão para a religião do sentimento e reduz os dogmas a simples expressões do sentimento comuns de um povo em relação à divindade. Duas proposições tomadas por Schleiermacher são célebres, são fundamentais para o seu conceito de religião. A religiosidade não é científica nem ação, mas sim numa determinação do sentimento e da autoconsciência imediata. 2. O que há de comum em todas, mesmo as mais diferentes manifestações religiosas, aquilo pelo qual ao mesmo tempo se distingue de todos os outros sentimentos. Em outras palavras, a essência invariável da religiosidade consiste no fato de que nós simplesmente temos consciência da nossa dependência de Deus, isto é, da nossa relação com Ele. Portanto, segundo Schleiermacher, a essência da religião consiste no sentimento da dependência radical. Esse sentimento nasce no momento em que o homem torna-se consciente de si mesmo e do universo que o circunda. Então ele se dá conta de que depende radicalmente de outro, isto é, de Deus, que não é alcançado, portanto, através da fé, mas através do sentimento. Através do conhecimento conceitual, como afirma os racionalistas, não é alcançado pela razão, mas é alcançado por meio da intuição e do sentimento. Se o homem não se une ao Eterno na unidade da intuição e do sentimento, dele permanece eternamente separado. Então, é as ideias voltadas para o pensamento místico, o pensamento de um com o universo, propagado, promovido pelo movimento intelectual, social e cultural do romantismo, de ser um com o divino, a alma do universo um com o divino, essa relação que nós temos com o universo e etc. Então, Schleiermacher, filho do romantismo, foi muito influenciado por essas ideias. Em síntese, o liberalismo teológico nega, em síntese, em modo sumário, o liberalismo teológico nega as doutrinas fundamentais da fé cristã e busca promover ideias centrais de como dizer uma nova, de como fazer uma nova teologia que seja compreensível ao homem dito moderno. Seu projeto é de reconstrução às luzes da descoberta científica. Nessa nova visão de como fazer teologia, o liberalismo abriu mão das doutrinas essenciais, fundamentais da fé cristã, que foram muito caras nos 4 primeiros séculos do cristianismo. Em linhas gerais, o racionalismo, o romantismo e o liberalismo teológico de Schleiermacher, que tem como base o sentimento, a intuição, ele nega, de linhas gerais, nega as doutrinas centrais, fundamentais da fé cristã. Então, as doutrinas centrais que sofreram negação pelo liberalismo teológico foram a negação da Trindade. Eles negam a doutrina da Trindade, negam a doutrina do céu, eles negam a doutrina do nascimento virginal, negam a doutrina da ressurreição corpórea de Cristo, negam a doutrina do inferno, de anjo, e principalmente a inerrância das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus já não era reverenciada como registro infalível, inspirado da revelação divina, mas simplesmente a Bíblia é tratada como uma história das religiões dos judeus, dos cristãos. O Jesus dos liberais é Salvador, só no sentido de ser um perfeito exemplo de homem.
Ele é Deus, só no sentido de ter uma consciência plena e perfeita da divindade. Mas ele não é Deus, no sentido como segunda pessoa da Santíssima Trindade, Criador do céu e da terra, o Deus absoluto. Ele só tem Jesus como um ser, um vulto da história, um profeta, um filósofo, um grande pensador, né? Então aqui, o liberalismo teológico não é uma religião ou uma organização ideológica, possuidora de templos, funcionários ou sociedade. Ele é simplesmente uma tendência de ajustar o cristianismo a conceitos da alta crítica da Bíblia, da ciência e das filosofias modernas. Essa tendência apresenta-se hoje sobre diversos outros títulos, como modernismo, né? A teologia liberal é chamada teologia moderna, é chamada como teologia racionalista ou nova teologia. É uma citação de Abraão de Almeida no seu livro de teologia contemporânea, né? Então nós temos aqui uma grande influência que marca todo o período, todo o contexto que nós temos dentro da história da teologia, né? Dentro do pensamento. As igrejas teologicamente eram frias nesse período do século XVIII, cheia de formalidades, né? Inativa. Então nós temos aqui, ó, o iluminismo esfriou as chamas da reforma da Europa, da reforma protestante, mas no meio no meio da Idade da Razão, a reforma já estava se esfriando por outras razões. A primeira razão era o formalismo, em virtude do tempo e da natureza da humanidade. Até mesmo os temas dos reformadores tinham se tornado rotineiro. Muitos na Europa, nas novas colônias americanas, eram protestantes, mas até o protestantismo estava sofrendo uma frieza, uma morte, uma estagnação. Em muitos setores isso tinha se tornado mais, né, que uma ortodoxia convencional. Assim, duas seitas tinham perfurado o tórax da reforma, a razão e o ritualismo. Era comum acreditar que a salvação era simplesmente uma questão de dar consentimento às crenças ortodoxas ou se comportar moralmente, como dizia Kant, nos limites da razão, né? A Alemanha que foi o berço da reforma protestante, estava agora vivendo tristes momentos consecutivos, né? Inúteis e divergências teológicas. Além disso, havia entre os teólogos reformadores e luteranos discussões doutrinárias que alegavam cada vez mais as lacunas entre dois grupos de reformistas, causando motivo de críticas por seus adversários. Enquanto as igrejas estavam fracas espiritualmente, os líderes não procuravam viver um evangelho cheio de vida. As atividades missionárias estavam inativas, a comunidade mergulhada em um rio de formalismo, estava faltando um despertamento espiritual para as igrejas terem rica experiência com Deus e começava a produzir bons frutos. Deus, com sua infinita misericórdia, levanta homens inconformados com essa situação decadente, nascendo assim vários movimentos que buscavam um verdadeiro despertamento espiritual nessa era da razão, né? Então, a era pós-reforma, dentro desse racionalismo, a era pós-reforma também tem presenciado reações contra essas tendências racionalistas sufocadas e liberantes, né? As reações surgiram do movimento que tem ansiado por experiências genuínas com Deus e tem recebido. O movimento do pietismo nasceu no século II como resposta ao racionalismo, né? O pietismo aqui nasce dentro da Universidade de Halle, né? Que é uma universidade pietista, mas uma universidade que está totalmente tomada pelo liberalismo teológico, pelo racionalismo, né? Nasceu no século XVIII como resposta a uma cristandade avivada, né? Jacob Spener, que era um intelectual, era um teólogo, buscava por experiências, reuniões de orações, leitura da Bíblia, buscando uma nova experiência com Deus diante desse racionalismo que estava matando a igreja, estava sufocando a igreja. Então nós temos o movimento pietista do século XVIII. Os movimentos morávios e metodistas do século XVIII também, os grandes despertamentos, o movimento da santidade, o movimento pentecostal também do século XVIII a XX, são indício de que a igreja fundada por Jesus Cristo ainda estava com vida e saúde e que continuará a progredir até a segunda vinda dele. Diante das portas do inferno, a igreja prevalece porque tem a Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé e de prática. Então nós temos período também na Inglaterra, né? Por esse tempo apresentou um grande declínio religioso, um grande frieza espiritual, indiferencismo, a generalizada estagnação, mas Deus, que é Senhor da história e o dono da obra, não deixou sua igreja morrer sufocada pelo formalismo. Aparece a figura de John Wesley, John Whitefield, né? Foi o instrumento de Deus que usou para sacudir a nação inglesa. Esse evangelista contou com dois valorosos crentes ao seu ministério, o seu irmão Carlos Wesley, que escreveu muitos hinos, o famoso pregador de rua chamado John Whitefield,
mesmo sendo proibido de pregar nas igrejas oficiais da Inglaterra, o grande avivamento provocado por meio desses 3 servos de Deus pudera abalar a estrutura do povo inglês, como também as várias religiões do continente europeu até chegar ao continente norte-americano e ao Brasil, né? Então nós temos aqui, foi a causa da criação de um partido poderoso, cognominado evangélico, que saiu pelas ruas, praças, lugares, logo decidiram organizar uma imensa igreja chamada de metodista. Foi um grande despertamento espiritual. Então nós temos aí a Escola Bíblica Dominical, que nasce no século XVIII, 1780, pelo jornalista Robert Riker, também como consequência do avivamento de John Wesley, né? Então nós temos aí as missões do século XIX, o pai da missão do século XIX, Guilherme Carey, que organizou a Sociedade Batista para propagação do Evangelho entre os pagãos, sendo Carey o primeiro missionário a realizar um nobre trabalho na Índia. William Carey é o pai das missões modernas, calvinista, né, que foi tomado pelo avivamento bíblico de fazer missões. Então nós temos outra causa, ênfases principais do pietismo: a necessidade da experiência religiosa pessoal, o valor do misticismo religioso, de conversar, orar com Deus, a necessidade de uma conversão que realmente mudasse a vida do indivíduo e uma santidade que continuasse em processo, um desprezo ao relativismo, aos credos, à retidão. Então nós temos aí a necessidade de uma renúncia ao mundo e suas atrações, a fraternidade universal dos crentes, o calor emocional da religião cristã e a verdadeira busca da vida da igreja através da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática, né? Então temos a razão e a fé. Como diz João Paulo II, né? Fé e razão são como 2 asas de um pássaro que nos leva ao caminho da verdade. Então termina essa palavra aqui: crer para compreender, compreender para crer. É uma citação de Santo Agostinho, né? Então também de John Stott, né? Crer, né? Ou então crer também é racional, né? A questão da fé como uma razão, a fé como uma atitude de julgar, de analisar, né? Então buscamos essa presença de analisarmos corretamente dentro da história da teologia e termos cuidado, né, sobre essas novas influências, a teologia cristã diante das novas influências que está aí. Quais são as influências? O racionalismo, o romantismo e esse liberalismo teológico embriagado, né, por essa visão de negação das doutrinas fundamentais da fé cristã. Na próxima aula eu quero falar sobre a teologia de John Wesley, terminando toda essa questão para entrarmos na teologia voltada, teologia contemporânea. Shalom, até a próxima.